Bem, nessa unidade de aprendizagem, nós vamos conversar um pouco sobre currículo escolar e planejamento educacional. Dentro do que a gente entende sobre o currículo, é importante compreender que o currículo escolar ele é um instrumento de organização do trabalho pedagógico e ele vai contribuir para que as escolas, as instituições possam garantir a efetiva aprendizagem e desenvolvimento dos seus alunos. Um autor muito importante brasileiro, chama Celso Vasconcelos, ele destaca que o currículo é um meio de atribuição de sentido às diversas atividades realizadas no interior da escola. Então, é aquilo que dá sentido ao que a gente desenvolve dentro de uma escola. Então, essas atividades, se a gente tomar, né, assim como o autor fala, isoladamente, muitas vezes a gente não vai compreender um sentido geral, né, uma intencionalidade real. E quando a gente vê a relação delas individualmente com o todo, nós podemos compreender a intencionalidade educativa e esse currículo escolar ganha significação. Então já vimos, né, como que os currículos, os tipos de currículos, como eles devem ser construídos de acordo com a realidade da escola que está inserida, considerando tudo que envolve tanto a escola como a sua comunidade escolar, né, a comunidade ao entorno, aqueles que participam e aqueles que estão ao redor dessa escola. Então, observando o texto base dessa unidade de aprendizagem, nós estamos trabalhando sobre tanto o currículo escolar, o que ele significa, mas principalmente também sobre o planejamento educacional. Eu fico perdida onde eu olho. E quando a gente fala de planejamento educacional, principalmente no Brasil, a gente vai entender que a Constituição Federal, ela prevê que o currículo ele tenha conteúdos mínimos, ele tenha uma organização curricular mínima para o país. E que esses conteúdos, eles busquem uma formação básica comum. E a gente começa a observar uma linguagem presente nessa Constituição e que permeia todos os outros documentos em relação ao respeito a valores culturais e artísticos da comunidade do Brasil. O Brasil é um país continental, então ele tem uma formação artística, uma questão cultural diversa. É diversificado. E desde a Constituição nós já vimos essa importância. Após a Constituição nós temos a Lei de Diretrizes Bases, né, a nossa LDB. E ela fez um papel assim maravilhoso na organização do nosso currículo, porque ela começou a nortear o funcionamento da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e até do ensino superior. Depois da LDB, foi visto a necessidade da construção dos parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs. Esses PCNs eles foram construídos através de várias discussões no país inteiro e ele começa a organizar as disciplinas curriculares de uma forma nacional. Antes era muito assim, não tinha uma identidade nacional daquilo que é necessário, daquilo que é constituído. Então foi um passo assim, importantíssimo para a construção desse currículo que nós recebemos hoje na escola, né? Então ele organizou as disciplinas curriculares, a gente começa a entender o que é parte diversificada de um currículo, garantiu flexibilidade entre as disciplinas, coisas que antes era muito estagnado, né? Muito tradicional, muito ali, cada disciplina na sua área de conhecimento, e através dos PCNs a gente já começa a observar que uma coisa está linkada à outra, que o nosso cérebro, ele não é um cérebro de gavetinhas, né? Ele tem flexibilidade entre os conceitos e os conhecimentos que nós aprendemos. E aí, nós tivemos a organização do que a gente chama da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou né, como a gente pode dizer. E essa BNCC, ela trouxe uma promoção ao desenvolvimento integral do estudante, apresentando 10 competências que se interrelacionam. Então, nós conseguimos observar a BNCC dentro de uma visão mais sistêmica, né, maior. Desculpa. Então, ela promove uma reflexão ao desenvolvimento integral desse estudante. Então, dentro do texto, vocês vão observar essas 10 competências e observar que elas se interrelacionam. E tem uma visão
da integralidade do ser humano, né? E principalmente da nossa escola. E aí nesse texto você vai ver por um outro ângulo o que é, né, o currículo escolar, vai confirmar o que é o currículo escolar e a importância de construí-lo e implementá-lo de maneira integrada e articulada, fundamentada nos princípios também da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, vocês podem ler melhor no texto, mas ela tem uma visão de que existe uma cooperação e diálogo entre as disciplinas, mas de uma forma coordenada. Já a transdisciplinaridade é aquilo que transcende. Existe uma cooperação e um diálogo entre disciplinas, mas nada muito estagnado, algo mais transcendente. Elas conversam entre si em vários momentos, em várias situações. E é uma ideia do que a BNCC muitas vezes nos traz para estudo. Então, eu espero que vocês gostem desse conteúdo, né, dessa unidade de aprendizagem. Leiam, estudam, façam os exercícios. Isso vai ajudar muito vocês na hora de fazer os testes e a nossa prova. Um grande abraço e até a próxima vez.